O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães, tinham consigo na barca só um pão. Então Jesus os advertiu: prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou: por que vocês discutem sobre a falta de pães? Vocês ainda não entendem e nem compreendem? Estão com o coração endurecido? Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem? Não se lembram de quanto reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam 12. E Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam 7. Jesus disse: e vocês ainda não compreendem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos faça reconhecer que Jesus é aquele que nos dá o alimento na hora certa, o necessário para cada um de nós. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, esse Evangelho de hoje é uma conversa, vamos dizer assim, diretamente para nós. Essa pergunta, ou estas perguntas, foram 2 perguntas que Jesus fez aqui aos discípulos, Ele faz a nós também hoje. Olha, Ele pede primeiro Ele nos orienta: cuidado, prestem atenção, tomem muito cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento dos Herodes de hoje. Olha, meus queridos, os discípulos foram logo pensando: ele está falando isso porque nós temos aqui na barca só um pão, e o que é isso para nós, não é verdade? Como que nós vamos nos alimentar com apenas um pão? E Jesus fica assim meio angustiado, Jesus fica assim, nervoso, com aquela falta de sensibilidade daqueles discípulos. E aí ele vai dizer: olha, quantos pães que sobraram quando eu ali distribuí para aquelas pessoas famintas, quantos pães que vocês recolheram? Eles falaram: 12 pães. Pois é, e quando eu reparti pães para aquela multidão, quantos cestos vocês recolheram? Recolhemos 7. Meu irmão, minha irmã, eles viveram as multiplicações dos pães, eles participaram, eles ajudaram na distribuição dos pães, e ainda continuam com o coração endurecido. Olha, olhando para nós hoje, nossa, é muito complicado, não é não? Vamos dizer a verdade. Quantas bênçãos, quantos milagres, quantas graças, quantas maravilhas Jesus operou e opera em nossas vidas. E nós, meus queridos, continuamos insensíveis. Olha, nós muitas vezes não queremos perceber, porque é nítido as graças, as bênçãos que Deus derrama sobre nós. E nós, de coração endurecidos, como esses discípulos, nós ainda não percebemos. Olha, a primeira graça que Deus realizou no nosso meio foi se humilhar,
sendo Deus, se fazer homem como nós, olha só, se humilhar a ser um ser humano como nós. Ô meu querido irmão, ô minha querida irmã, é muito sério, né não? É muito sério. Deus se faz um de nós. Olha, que Deus se faz alimento para nós na forma do pão e do vinho. E nós ainda duvidamos que naquele pão, que naquele vinho está ali substancialmente corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meus queridos, quantos das nossas famílias que não vão à missa, que batem no peito, que não precisam de missa, que levam a vida, não promove mal para ninguém, não mata ninguém, não violenta ninguém, mas deixa de se alimentar do corpo e sangue do Senhor. É como esses discípulos aqui, sabe? Nós ainda estamos cabeça dura. Lembro da minha esposa de vez em quando fala assim, você é cabeça dura. A minha irmã também de vez em quando fala isso comigo, né? Ei, Toninho, eita, Tonho, me chamam de Totonho aqui. Você é cabeça dura. Ô meu irmão, ô minha irmã, vamos falar a verdade. Quantas e quantas vezes diante de Jesus nós somos cabeça dura, não é verdade? Os milagres acontecendo, as curas sendo operadas, Deus operando maravilhas em nós, e nós reclamando, e nós reclamando, e nós reclamando, e nós não entendendo nada, Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Esse fermento que Jesus está dizendo aqui é exatamente as tentações em nossas vidas. Quantas vezes nós somos tentados em nossas vidas? Quantas vezes o demônio vem, não é? Às vezes na pessoa de um parente, de um amigo, de um vizinho, nos tentar, nos provocar, e nós fugimos da igreja, e nós fugimos de Jesus. Quantas vezes Jesus nos liberta das tentações, e nós não percebemos. Eita, povo de cabeça dura, até quando eu irei suportá-los? Até quando eu irei suportá-los? Palavras do próprio Deus. Até quando, meu querido irmão, minha querida irmã? Deus vai suportar a nossa ignorância, vai suportar a nossa insensibilidade diante de tantas maravilhas que Ele opera em nossas vidas, e nós não tomamos uma atitude de regaçar as mangas e ir ao encontro do Senhor, não mais para pedir, mas para agradecer, 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 agradecer. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que Deus te abençoe, minha querida irmã. Que Deus nos abençoe no sentido de nos perdoar mais uma vez pela nossa insensibilidade, e que nós possamos acorrer a Jesus, acorrer ao Espírito Santo e pedir a Ele que nos dê a graça de estarmos sempre dispostos a levá-lo aonde se fizer necessário, que nós estaremos sempre dispostos a levar Jesus pela nossa fé viva àqueles que estão mortos vivos, porque tem tudo de bom na vida, bens material não lhes falta, mas lhe falta o pão da Eucaristia, o pão da vida eterna. Amém. Clique aí no sininho, se inscreva aí no canal, vamos evangelizar pelo WhatsApp, divulgue aí, vamos levar Jesus aonde... Só em ti